Graça e paz, amém? Deixa eu só botar minha Bíblia aqui, né? Então podia ter botado ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor Guilherme já falou um pouco da nossa pessoa. E é um prazer nós estarmos aqui nessa noite. Amanhã nós vamos estar juntos também. Vou dizer uma coisa para você. Um dia eu tinha uma igreja em Copacabana. E o Senhor nos levou, nos conduziu até Minas. E um dia, uma das pessoas que caminhavam conosco falou: pastor, você é o mesmo pregando para 3, 30 ou 3 mil? E eu falei: realmente, a minha essência não muda, porque não pode mudar. Diante de mim está a noiva, está a igreja do Senhor. Eu quero dizer para você que esse encontro pode mudar radicalmente a sua história, a sua vida. Só depende do quanto que você quer, do quanto você quer receber, do quanto você quer desfrutar. O que vai mensurar aquilo que Deus quer fazer não é quantas pessoas tem aqui. John Wesley, um dia ele falou: me dá apenas 5 pessoas, igual a mim, e eu tocarei esse mundo. E assim foi, querido. As pessoas saíam de todas as partes do mundo para ver John Wesley, mas não era nem para ver milagres, nem prodígios, era para ver ele queimando. Um homem, irmãos, que incendiou o seu tempo, a sua geração, porque apenas ele acreditava, irmãos, que aquilo que ele tinha era suficiente para tocar a sua geração e o seu tempo. Nós muitas vezes, querido, nesse tempo, e eu acho que eu já comecei a pregar, como dizia meu avô, pastor Luiz Hermínio. Eu tenho um pai que hoje é meu irmão na fé, apóstolo Douglas Rosa. E a gente tem um vovô, né, que é o apóstolo Luiz Hermínio. E ele é louco assim, ele fala às vezes: eu acho que eu já comecei a pregar, eu peguei isso dele, irmão. A gente começa a falar, mas a liturgia às vezes diz que a gente tem que ler a Bíblia, né? Mas eu acho que a gente já começou. E a gente muitas vezes fica mensurando as coisas que Deus quer fazer. E a gente vai aprendendo com esses homens. John Wesley, ele queria apenas 5 homens que fossem igual a ele, para que ele pudesse tocar o seu tempo. Obrigado, querido. E a sua geração. E assim nós vamos aprendendo, querido. Eu vou dizer uma coisa para você: os melhores lugares que eu estive e desfrutei de algo em Deus foi quando haviam pessoas como no cenáculo. Porque a história vai dizer que haviam praticamente quase 500 pessoas reunidas no cenáculo. Mas a história também vai contar que esses homens começaram a perseverar numa busca. Mas dos 120 ficaram praticamente, apenas dos 500, praticamente 120 ali reunidos, que perseveraram e receberam o poder do Espírito naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todos vão perseverar até o fim, nem todos vão conseguir, irmãos, suportar até o fim. Por isso o segredo é, querido, aqueles que suportam. Muitas vezes nós olhamos para os homens e eles podem até ter alguma coisa ou carregar alguma coisa. Porém, querido, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você suporta. Nós vivemos um tempo de uma geração que sabe muito, mas entende pouco. Uma geração intelectualizada. Uma geração que até conhece, até sabe muito. Mas uma geração, querido, que não entendeu que o suportar é o princípio de nós permanecermos até o fim. Então nós começamos a entender, querido, que o quanto eu suporto vai mensurar o quanto Deus vai fazer em mim. E vai mensurar a minha chegada no ponto final. Não adianta, irmãos, eu carregar e saber muito, se eu não suportar os últimos dias, se não aguentar chegar até o ponto final. O que vai mensurar, querido, é o quanto eu suporto das tribulações, das tentações, o quanto, querido, eu estou de pé. Isso sim vai mensurar o homem que eu sou. Porque a Bíblia vai dizer que muitos homens começaram bem, mas terminaram mal. A questão não é como eu comecei. Por isso Abacuque orou dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio da caminhada, querido, existe o espírito de desistência como no deserto. Para tentar nos parar, para tentar, Senhor, brecar tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então não é como nós começamos, mas é como nós iremos terminar. Por isso, querido, suportar vai dizer respeito nos nossos dias. Nós cremos, querido, que nesses dias nós precisamos de homens que vão suportar até o fim,
para viver aquilo que o Senhor tem para manifestar nos últimos dias. As demandas do tempo do fim, querido, diz respeito a homens que queimam e que suportam a última hora até que o Senhor venha. Por isso, querido, é muito bom nós estarmos num ambiente como esse, num tempo como esse. Mas, querido, tudo que vai dizer respeito a nós não é como nós começamos, não é aquilo que nós sabemos, não é aquilo que nós também estudamos, mas é o quanto que tudo que sabemos, estudamos, conhecemos e entendemos nos faz suportar nos últimos dias. Por quê, querido? Porque nós estamos vivendo dias realmente difíceis, dias terríveis, e nós precisamos, querido, de pegar toda a bagagem que nós temos e suportar até a última hora. Amém, querido? Tem alguém comigo? Amém? Aleluia. Pega a sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, 8. Segura mais um pouco. Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus. Nós te louvamos por esse ambiente. Louvamos ao Senhor pela tua igreja. Que o Senhor, Pai, possa levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que todas as coisas, Pai, que precisamos venha estar, Senhor, centradas em Ti agora. Tire, Senhor, toda distração do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente. Que os nossos olhos possam estar fitos em Ti. Que possamos, Pai, ser completamente conectados àquilo que o Senhor quer manifestar. Em nome de Jesus. Amém? Livro do Êxodo 25, verso 8 diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Novamente, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor está falando a Moisés. Segundo tudo que eu te mostrar, para um modelo, diga comigo, modelo. Para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Querido, nós, como igreja nesses dias, todos nós buscamos um modelo. Todos nós buscamos olhar para alguém, olhar para alguma coisa, olhar e ter um modelo e ter uma referência e poder caminhar naquilo que Deus está falando aos seus filhos. Quando eu ouço aquilo que Deus está falando, eu entro naquilo que Ele está fazendo. Por isso eu preciso estar completamente audível, não apenas os meus olhos, mas a minha audição espiritual. Porque quando eu estou ouvindo aquilo que Deus está falando, eu começo a entrar naquilo que Ele está fazendo. E o Senhor aqui está falando agora a Moisés, para que Moisés pudesse levantar um tabernáculo, um santuário. Só que a Bíblia vai dizer que um modelo seria agora entregue a Moisés, para que Moisés construísse. Amém? Só que se a gente voltar um pouco à história, todos nós conhecemos que antes disso havia um homem que foi criado em perfeição, em um lugar também que foi projetado no início de todas as coisas, chamado Éden. E ali o Senhor colocou um homem chamado Adão. Só que esse homem ele foi criado em perfeição. Por quê? Porque o homem ainda não havia caído. Então ali havia um homem criado em perfeição e colocado em um lugar de perfeição. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tudo que Deus faz na terra existe um modelo celestial. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque um encontro profético diz respeito àquilo que o Senhor quer manifestar, não apenas no nosso tempo, mas nos próximos dias. Tudo que Deus faz existe um modelo celestial. E quando o Senhor cria Adão e coloca ele dentro de um Éden,
havia também um jardim no céu. Porque se você for para Ezequiel, quando fala do princípio da profecia contra o rei de Tiro e de Sidom, que quando ali Lúcifer ele cai, diz a Bíblia que ele estava em um jardim. Por isso que quando o Senhor vai criar agora o homem, Deus o coloca em um jardim, para que ele lavrasse e guardasse o jardim, para que ele fosse agora o reflexo da glória de Deus nesse jardim, para que ele fosse um embaixador do Senhor na terra, para que ele fosse o seu representante. Só que aquilo que Deus está manifestando na terra, havia um modelo celestial. Por isso Jesus ele nos ensinou a orar assim na terra como? Só que a igreja não entende o que é isso. Porque nós cantamos, mas a movimentação da igreja denuncia que ela não entendeu qual é o modelo do céu. Porque tudo que agora o Senhor vai falar é assim na terra como é feito no céu. Mas a minha pergunta é: como é feito no céu? Amém? Nós precisamos entender, a movimentação da igreja é o reflexo daquilo que acontece nos céus. Pastor, mas como assim? Nós somos seres, nós somos humanos, nós somos carne e osso, nós temos o nosso dia de trabalho, nós temos a nossa família, nós temos a nossa casa. Não importa tudo que nós temos aqui, porque o Senhor disse que o modelo seria o céu. E agora esse Adão está dentro de um lugar. Em primeira instância a gente vai dizer o seguinte: que Adão estava nu e que Eva estava nu. Pastor, mas como agora eles se relacionavam com Deus? Porque ainda não tinham pecado e os seus olhos estavam o quê? Fechados para a maldade. Só que logo após a queda, o que vai acontecer? Após a queda, os seus olhos, a venda caiu, e agora eles começam a enxergar o que é o bem e o que é o mal, após a queda. Só que nós começamos a entender, querido, que o modelo que Deus tinha para o jardim do Éden era como era feito no céu. Que o homem não tivesse a malícia, que o homem não tivesse a maldade. Só que na introdução do pecado, agora a maldade está entrando no coração do homem. Por eles darem ouvido à serpente, foi aquilo que eu falei. Quando você ouve o que Deus está falando, você entra naquilo que Ele está fazendo. E agora quando Eva, ela ouve a serpente, ela começa a entrar naquilo que Satanás quer fazer na terra. E o que Satanás queria fazer? Derrubar o homem. Porque quem era o homem? Salmo capítulo 8 vai dizer que um pouco menor do que Elohim o fizeste, e de honra e de glória o coroastes. Então quem era esse homem? Um pouco menor do que Elohim, do que Deus. E de honra e de glória o Senhor havia coroado o homem. Então o homem era o reflexo da glória de Deus. Então agora nós vamos ver que Satanás queria derrubar quem? Esse representante, esse embaixador, o reflexo da glória do Pai na terra. O que o Senhor vai fazer? Agora Adão cai juntamente com Eva. E agora aquele plano parecia-se frustrado. Preste bem atenção, eu falei para você que os dois andavam nus até que eles caíssem. Depois que eles caem, tem toda aquela história que você sabe, eles vão ser expulsos do jardim, o Senhor vai colocar dois anjos, o anjo com espada fumegante, para que eles não entrassem. Por quê? Porque lá dentro estava a árvore da vida, e eles não podiam agora ter acesso, porque senão eles se tornariam novamente imortais. E o que isso diz respeito para nós, querido? Que agora, aquele modelo que o Senhor havia feito, para que assim na terra como no céu, um modelo fosse celestial, agora Satanás havia derrubado o homem. O que acontece? Tudo aquilo, querido, que nós desfrutamos em Satanás, tudo aquilo que nós fazemos, nós não apenas acessamos, mas aquilo também nos acessa. Quando nós pecamos, não é eu fui lá só e pequei. Quando eu pequei, eu acessei o pecado, mas o pecado também me acessou. O que vai acontecer?
Todo o acesso do pecado no homem desconfigura o modelo original. Eu não sei se você está comigo, está entendendo. Havia um modelo que o Senhor passou para Moisés para construir um tabernáculo. Só que antes disso, por que do tabernáculo? Porque havia um homem que era o tabernáculo, aonde Deus habitava com ele. Só que quando Adão cai, a perspectiva original de Deus agora foi frustrada no homem. Os planos de Deus continuam. Só que o homem agora está frustrado na sua queda. E agora o que vai acontecer? Satanás acessou o homem, e não apenas o homem acessou o pecado. Só que o que acontece com isso tudo? Acontece que agora a configuração original, que era o modelo de Deus, está desconfigurada. O que Deus vai fazer com esse homem agora, querida? Se Deus olhou, investiu, colocou da sua glória, o ruá, o sopro, colocou a coroa da criação no homem, e agora esse homem está caído. Quando ele acessa o pecado acessou, e agora Satanás consegue ter o domínio das vidas e das almas. Alguns dizem que agora Satanás roubou, mas Satanás não roubou. Satanás, pelo pecado, teve acesso, domínio legal da alma do homem, da vida do homem. Mas, pastor, agora onde está esse modelo original de todas as coisas? Desconfigurado. Por que desconfigurado? Porque uma vez que o homem acessa o pecado acessa ele. E agora dentro de si o homem está desconfigurado. Por estar desconfigurado, esse homem não consegue ter uma koinonia, uma comunhão plena com o Pai. E ele foi estabelecido, ele era o ponto de contato entre os céus e a terra. E agora ele foi colocado na terra para que Deus tocasse a terra. Mas como assim, pastor? Assim na terra como no céu. Tudo que Deus tinha no céu, Deus ia descarregar no homem, para que o modelo celestial se apresentasse através do homem na terra. Amém? Só que agora Deus está olhando para o homem está desconfigurado. Então tudo aquilo que o Senhor vai tentar fazer através do homem não tem como. Por quê? Porque o homem está desconfigurado. É como um computador que você quer mexer nele, mas ele está desconfigurado. E agora você quer fazer alguma coisa, mas ele não tem uma configuração. E você tem que formatá-lo. Então o modelo original de todas as coisas, o modelo celestial, seria transferido para o homem, para que o homem manifestasse ele na terra. Mas na queda, Satanás acessa o homem, desconfigura o homem. Por isso a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso agora Jesus vem restituindo esse caminho de acesso, de volta ao Pai, para que o homem fosse configurado novamente, e para que esse acesso fosse aberto, e para que o homem pudesse reconectar com Deus. Só que eu quero dizer para você, que talvez você não está entendendo. Sabe o que é? É que tudo que nós precisamos manifestar na terra é segundo o modelo do céu. Só que eu ainda estou desconfigurado, porque apenas eu só venho à igreja, e eu não sou a igreja, porque apenas só viemos ao templo, porque às vezes eu não tenho uma conexão com o Pai, uma koinonia. Eu ainda, irmão, estou com uma natureza caída e com um modelo caído. Então tudo aquilo que o Pai quer manifestar através do Filho, nós não conseguimos. Por isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: a igreja não consegue entrar em lugares que deveria entrar. Por isso a igreja não consegue acessar lugares que deveria acessar. Por isso a igreja não rompe e não vai. E eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Por quê, querido? Porque o modelo original caiu. E quando caiu, querido, só o Filho agora
poderia resgatar esse modelo original. Por isso nós precisamos, querido, mais do que nunca, entendermos qual é o modelo original de todas as coisas. Quando nós lideramos, quando nós dançamos, quando nós pregamos, quando nós cantamos, qualquer coisa que vamos manifestar que diz respeito a Deus precisa ser no modelo original. Como assim, pastor? Porque agora, se você, querido, entrar num supermercado e você lá for comprar alguma coisa de R$5 e você agora dá uma nota de 10, o caixa vai te voltar R$5. Amém? Mas se te voltar R$2, você vai falar o que está errado. O que acontece quando nós não estamos reconfigurados? Quando o modelo original ainda não aconteceu, o código bate errado. Quando o céu, querido, que quer manifestar aquilo que é o modelo original, através do homem, mas o homem teve a sua natureza caída, e Cristo veio resgatar essa natureza, para que aquilo que é do céu pudesse manifestar novamente na terra. Mas se nós não temos ainda agora uma natureza reconfigurada, o que vai acontecer? O Senhor vai tentar, mas o código bate errado, não é aceito. Como assim, pastor? É a mesma coisa de um código de barra. Porque o céu só aceita o código novo, cadastrado de forma correta, para você entender. Só que agora, quando o código está com um número errado, ele bate código incorreto. E aí nós falamos, não, mas eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso me manifestar, eu preciso. E nós começamos a entrar nessa, de entregar um serviço e não um coração a Deus. Nós começamos a entrar nessa de prestar um culto ao Senhor pelo nosso serviço, não pelo nosso coração. Por isso agora o Senhor vai falar a Moisés, Moisés, pega as suas mãos e coloque no peito. Moisés pega a mão e coloca dentro do peito. Moisés colocou a sua mão dentro do peito. E o que vai acontecer? Moisés agora vai tirar a sua mão, está leprosa. O que apontava o peito e a mão? O Senhor estava falando, assim como tiver o teu coração, estará o teu serviço. Moisés, pegue novamente. Moisés vai pegar e vai colocar. Logo depois, Moisés agora vai tirar. Moisés, quando tira, a sua mão está como de uma criança. O Senhor está falando, Moisés, assim como tiver o teu coração, assim estará o teu serviço. Nós, querido, com uma natureza que ainda não foi reconfigurada, nós queremos apresentar um serviço a Deus, mas o código está batendo errado. Por quê, querido? Porque nós queremos apenas entregar um serviço a Deus, mas como está o teu coração, assim estará o teu serviço. Não adianta apenas a gente fazer para Deus alguma coisa, até porque nós só fazemos alguma coisa para alguém. Muitas vezes, quando nós somos um funcionário, o Senhor nos convidou para fazer com Ele, não para Ele. E quando nós fazemos com Ele, Ele vai junto com a gente, e Ele tem o nosso coração, e tudo que a gente presta a Ele, o nosso serviço, será segundo o coração dEle, porque foi transferido para nós. Por isso, querido, nós precisamos entender o que é o modelo celestial. Agora esse Adão cai, ele está desconfigurado. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que logo após essa queda, passou-se um tempo, e nós vamos entrar no livro do Êxodo, e nós vamos ver agora Deus querendo vir habitar no meio do homem, aonde o homem estava, com os homens. Por isso nós lemos Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor estava falando a Moisés, Moisés, faz um tabernáculo agora no meio de Israel. Eles haviam saído do Egito. Na saída do Egito o Senhor havia estabelecido a lei. E agora eles estavam no meio de um deserto. E o Senhor agora quer vir habitar com o homem, estar com o homem. Por quê? Porque o Senhor estava vindo estar com o homem aonde? No Éden.
Só que agora o homem é expulso do Éden. Só que agora lá na frente, novamente, Deus vai vir estar com o homem. Por quê? Porque a queda que o homem teve dentro do Éden precisava ser reconfigurada lá no deserto. Por quê? Porque Deus sempre quis estar com o homem. E agora o que vai acontecer? Me faça um santuário. Moisés falou, ok, eu vou fazer. Diz a Bíblia que eram 12 tribos, e ficava 3 tribos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. E agora o tabernáculo está no meio, e as tribos estão aonde? Em volta do tabernáculo. E agora o serviço sacerdotal começa a ser oferecido pela instituição de um sumo sacerdote, o primeiro de Israel, chamado Arão. E agora o Senhor vai começar a fazer um serviço para que ele pudesse estar com o homem. Só que agora preste atenção comigo. Adão, ele tinha acesso direto ao Pai, amém? O Senhor vinha na viração do dia, todas as vezes estar com Adão, antes que ele caísse. A Bíblia vai dizer que eles estavam nus. Só que agora, na configuração de um homem que vai entrar em contato com o Pai novamente, é um sumo sacerdote neste tabernáculo. Só que, pastor, como era agora esse homem? Irmãos, como é que um homem estava nu e se relacionava com Deus? Uma mulher estava nu e se relacionava com Deus. O Senhor agora está fazendo um tabernáculo. E agora o Senhor vai colocar no homem, querido, uma vestimenta, uma argumentária. Havia uma mitra sobre a testa, escrito Kadosh, santidade. Havia uma estola sacerdotal, o éfode, o peitoral de juízo com as 12 pedras de Israel, 6 pedras de um lado, 6 pedras do outro. No peitoral havia 2 pedras na ponta, Urim e Tumim. E agora, irmãos, preste bem atenção, de uma configuração de um homem que estava diante do Pai nu, Israel agora está vendo uma outra configuração de um homem extremamente vestido, com uma roupa que ninguém ainda havia visto, e agora esse homem está se preparando para uma vez entrar lá onde estava a arca, e você sabe a história. Só que, pastor, que diferença é essa? Que um homem agora está vestido, e um homem nu e uma mulher nu se relacionava com Deus. Sabe que Deus estava falando a um homem, querido, que não é de qualquer jeito. Porque o tabernáculo era o modelo celestial. O Senhor disse assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor queria vir habitar com o homem novamente. Mas o 9 vai dizer: segundo tudo o que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então o Senhor estava falando, olha só, eu vou te mostrar. O Senhor estava falando que ele ia ver o modelo que Deus ia passar para ele como deveria construir. O Senhor estava falando, o homem caiu, se distanciou. Só que agora eu estou levantando. Por quê? Porque quando Adão estava no Éden e não havia caído, o Senhor tinha colocado um jardim, e o modelo era o céu. Só que agora, o homem pós cair, o Senhor agora está estabelecendo um tabernáculo. Por quê? Porque lá no tabernáculo, no Santíssimo Lugar, o Senhor ia vir estar com eles, aonde estava a Arca da Aliança. Só que agora preste bem atenção numa coisa. Primeira coisa, o homem estava nu lá no princípio, e agora o homem que vai estar com Deus está totalmente vestido. Entenda isso comigo. Segunda coisa, um homem estará diante da arca. Enquanto que no Gênesis, lá no princípio, no Éden, não era só um homem. Adão, se ele não tivesse caído, os homens teriam acesso completo ao Pai.
O que eu quero te mostrar? Que as coisas estão se restringindo. Quem está comigo? As coisas estão se restringindo. Por quê, pastor? Porque não é de qualquer jeito. Existe um modelo. As coisas agora se restringindo. O Senhor está falando para o homem. O modelo é celestial. Lá no princípio, o homem não soube lidar com a liberdade. Havia apenas uma árvore que você sabe, ia lá e ele cai. Só que agora eu vou começar a mostrar para o homem o modelo correto das coisas. E agora Deus vai restringir. Por quê? Porque o povo agora, e nem os sacerdotes da tribo de Levi, eles podiam entrar aonde estava o quê? A arca, a presença. Por quê, pastor? Mas espera aí. Lá em Adão, antes que o homem caísse, se Adão e Eva agora gerassem filhos, os filhos teriam acesso ao Pai. Só que agora, o modelo do tabernáculo, nem todos têm acesso ao Pai. O que o Senhor está fazendo? Restringindo o acesso. Preste bem atenção. Pastor, mas como assim? Sim. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós pegamos a via paralela, Deus nos para. Quem está comigo? Todas as vezes que a gente caminha pela via paralela, Deus vai nos parar. Israel agora, após a queda de Adão, os homens não entenderam a relação com o Pai. Agora o Senhor está restringindo o acesso à sua presença. Pastor, mas Deus não queria estar com o homem, habitar com o homem, se relacionar com o homem, não fez o homem para isso, para ser o ponto de contato entre os céus e a terra, para aquilo que era o modelo celestial ser descarregado no homem, para que o homem descarregasse na terra e manifestasse agora o que? Um modelo do céu, sim. Só que quando Deus levanta o homem não entende. Por isso eu digo que nós temos uma geração que sabe muito, mas entende pouco. Por isso agora nós estamos entendendo que a presença de Deus está se restringindo a um homem, não é a poucos. Pastor, mas como assim? Por quê, irmãos? Porque nós estamos acostumados a cantar, a pregar, a dizer, e parece que tudo, quando nós falamos alguma coisa desse aspecto, parece que nós estamos restringindo a presença, ou parece que nós estamos agora fechando o acesso para que as pessoas se relacionem com o Pai. Só que a Bíblia vai dizer que o próprio Pai começou a restringir agora o acesso à presença. E agora vai dizer que um sumo sacerdote, que era o Kohen Gadol, isso fala supremo sacerdote, só tinha um. Lá no tempo de João Batista haviam dois, Anás e Caifás. Mas por quê? Porque naquela época foram os imperadores que levantaram, os pastores da época. Então levantaram-se de forma incorreta. Mas segundo a lei de Moisés, tinha que haver um sumo sacerdote. Porque a palavra Kohen Gadol é supremo sacerdote. E supremo só pode haver um. E o que vai acontecer agora, querida? O Senhor está colocando todo um argumentário em um homem. O Senhor está preparando agora esse homem para entrar na sua presença. Que antes, eu estou massificando bem para que você entenda. Que antes, o homem estava nu e tinha acesso total. Amém? Quem está comigo? Então agora, esse homem, ele está tentando acessar a presença, só que o que acontece? Ele não vai conseguir, porque o homem vai ser colocado além do véu. E você sabe que a arca ficava após o véu. E agora o homem vai querer ter o acesso e não tem. Que é isso, pastor? É verdade. Só que quando o sumo sacerdote ele se apresenta diante de Israel, irmãos, o homem parecia uma múmia.
era uma mitra na cabeça, escrito Kadosh, todo vestido, uma placa que era dobrada, havia um pergaminho no meio, 2 pedras, que quando ele chegava diante da arca, o Urim e Tumim, apontava para a revelação de Deus ao coração do sumo sacerdote, e Deus falava com o sumo sacerdote, através do Urim e Tumim, 12 pedras, apontando as 12 tribos, 6 pedras de um lado e 6 do outro. E agora você imagina, esse homem que tinha o acesso, antigamente no tempo de Adão, e poderia ter um acesso qualquer tempo e qualquer hora, agora ele vem com toda essa argumentária andando, e Israel naquela expectativa agora, olhando para ele e dizendo: o que vai acontecer? Eu quero que você entenda que Adão e Eva estavam nus e caminhavam e falavam com o Pai. E não tinha um bloqueio, não tinha uma dificuldade, não tinha nada que pudesse parar o acesso ao Pai. Agora todo o acesso ao Pai foi reduzido e fechado a um homem. Por quê, pastor? Porque o homem que estava no Éden, Deus falou: vocês não entenderam nada. Eu vou parar o homem agora, porque todas as vezes que a gente pega a via paralela, Deus nos para. Deus parou o formato original para trazer um tabernáculo e mostrar ao homem: peraí, antes de ele entrar, aonde está a arca da aliança, o que ele vai fazer? Tem a pia de bronze, lava a mão. O holocausto, sacrifica um animal, queima. Entrava no segundo compartimento, havia o pão da propiciação, havia a menorá acesa, e mais na frente ainda outro lugar, onde havia um incenso. E aí, irmãos, olha para mim, toda uma expectativa para aquele homem acessar a presença de Deus, que em Adão, um homem pelado havia acessado. Ei, o que está acontecendo? Agora toda essa expectativa, e aquele véu. Agora, no dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação, em que, olha para mim, os sacerdotes entravam até os compartimentos, mas não entravam no santíssimo lugar, no último, no terceiro compartimento. O povo ficava no átrio. Os sacerdotes vinham até o santo lugar, mas só o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, acessava o santo dos santos, o santíssimo lugar. Então agora, quando ele ia entrar diante da presença de Deus, aonde estava a arca da aliança, e fazer a propiciação dos pecados, aonde ele aspergia o sangue do animal no propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, e o pecado do povo agora estava sendo encoberto. Havia toda uma expectativa do povo de Israel. Israel ficava: hoje é o dia, ele vai entrar, e ele começava a entrar, e havia toda uma expectativa, porque sabia, irmãos, sabia que se ele não tivesse preparado para entrar, ele morreria. Eu não sei se você está entendendo. O que é isso, pastor? Porque um homem morreu espiritualmente, quando em primeira instância ele estava na presença do Pai no Éden, e quando ele acessou aquilo que Satanás, lá na serpente, através da serpente, falou com ele e com Eva, quando eles acessaram, eles morreram espiritualmente. O que agora vai acontecer? De novo, um homem só podia acessar. Pastor, mas Deus não quer estar com o povo? Não é assim? Deus não fez o homem para estar com o homem, sim, tudo isso. Só que Deus agora está reeducando o homem segundo o modelo celestial. A expectativa para esse homem, irmãos, passar o véu. Havia umas sinetas que haviam no homem, na ponta, algum ouro e romã,
E todas as vezes que esse homem andava, aquelas sinetas faziam barulho. Isso significa a caminhada do sumo sacerdote, daquele que vai entrar para expiar o pecado do povo. E o pecado do povo só seria encoberto, expiado, quando ele aspergisse o sangue no propiciatório. E agora aquelas sinetas batendo diz respeito ao seguinte: há uma expectativa de encobrir o nosso pecado. Mas todas as vezes que ele andava e aquelas sinetas batiam, as sinetas faziam um barulho. E o barulho é: o sumo sacerdote ainda está vivo. O sumo sacerdote está andando diante da presença de Deus. Por isso o seu som de adoração, o seu som de rendição, de renúncia, quando sobe ao Pai, o Pai fala: ele está de pé. Por isso que quando o som para, diz respeito, o Pai olha para você e fala: eu acho que ele caiu, ou que ele parou. Por quê? Porque a expectativa dos homens lá fora é quando o sumo sacerdote estava o quê? Andando. E aquelas sinetas batendo diziam respeito o seguinte: ele ainda está vivo, ele está de pé. Só que havia toda a expectativa de Israel, porque isso era uma vez no ano. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a Bíblia diz aqui, ó, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Então o que o pai fez? Pegou, chamou Moisés, falou: ó, eu vou te entregar algo, eu vou te mostrar um modelo do tabernáculo. E você vai fazer tudinho igual. Por quê? Porque tudo que o pai estava passando para Moisés era um modelo celestial. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não é de qualquer jeito, não é na minha forma, não é na forma dos homens, não é do jeito que pensamos, mas é segundo o modelo celestial. E aí nós caímos numa pendência com Deus, porque nós vamos fazer a obra de Deus e manifestar a vontade do Pai como seus embaixadores, só que manifestando algo que é humano, manifestando segundo o modelo que nós achamos que é bom, manifestando segundo aquilo que eu pensei que é. Só que Deus parou o homem, um homem só agora acessando o Kohen Gadol, para dizer: pare todo mundo, repense, reorganize, agora se reestruture, para entender que não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Amém? Só isso que o pai queria sinalizar. Só que isso levou um homem que era o reflexo da glória de Deus, como diz Salmo capítulo 8, agora tombar, cair e perder a coroa da criação a Satanás. Por isso que agora lá na tentação com Jesus, quando Satanás se apresenta, ele vai falar: ó, se você me prostrados aqui me adorar, tá vendo os reinos da terra, tudo isso eu te darei. Aí os pregadores dizem assim: mas Satanás foi abusado, né? Estava mentindo ou queria impressionar a Jesus. Não, Satanás está falando a verdade. Porque no primeiro Adão, a coroa da criação estava sobre ele. E quando ele peca, Satanás acessou tudo que o Pai havia dado para ele. Por isso agora, quando Satanás acessa tudo que o Pai deu para ele, o que o Pai havia dado para ele? O governo da terra. Por isso que lá na tentação, o Satanás vai falar para Jesus: você quer? Me pertence. E se você quiser eu te dou. Satanás não estava abusado, Satanás não estava mentindo. Satanás estava falando a verdade. Estava na mão dele. O domínio da terra, o governo da terra e as nossas almas estavam na mão de Satanás. Por quê? Porque o primeiro Adão lá no Éden, quando ele cai, havia uma coroa da criação. Ele recebeu um modelo celestial para governar a terra segundo o modelo do céu.
Só que quando ele cai, Satanás acessa legalmente o domínio da terra. Pastor, por que então que depois de Adão cair, o Senhor agora está fazendo o tabernáculo? E falando para Moisés que iria habitar no meio do povo e que ia mostrar um modelo. Justamente porque se Adão não entendeu, lá na frente, Deus queria vir estar com o homem de novo, mas Deus estava dando o caminho de um modelo celestial para o homem. O homem agora precisava saber o caminho que ele ia trilhar para estar com o Pai. Porque, querido, que muitas vezes somos frustrados naquilo que fazemos. Queremos fazer algo para Deus, queremos liderar, queremos fazer muitas coisas. Só que nós fazemos segundo o nosso modelo. E o Senhor está falando, existe um modelo celestial. Agora o tabernáculo está construído. Israel, Estevão, olhando aquela configuração, aquele homem todo vestido, andando, indo em direção à Arca da Aliança, ia passar, romper o véu. E Israel, ó. Sabe por que isso, querido? Porque o Senhor estava estabelecendo um padrão para o homem, um modelo para o homem. Nós, como igreja, não podemos funcionar de qualquer forma. Nós, como igreja, não podemos nos movimentar de qualquer forma. Deu na minha cabeça, eu penso que assim vou fazer. Não, existe um padrão e um modelo que Deus estabeleceu desde os céus, que entregou o homem para que o homem se movimentasse segundo o padrão celestial. Por que, pastor, você está falando isso? Porque nós vemos, desculpa a expressão, uma igreja fragilizada. Uma igreja que não tem mais o poder de ação e de influência sobre a terra. Uma igreja que perdeu o cetro, o governo da terra. Homens que não têm mais o sacerdócio de abrir o caminho na terra para que Deus se manifeste na terra. Por quê? Porque quando Deus quer acessar a terra, Ele acessa a terra através do homem. Mas a desconfiguração do homem faz com que Deus não consiga acessar o homem. Não acessando o homem, Deus não acessa a terra. E agora? Por isso Deus parou o homem. Por isso agora Deus vai colocar um homem. Por isso Deus vai restringir o acesso. Justamente para Israel fazer assim, ó. Eu estou indo bem devagar para você entender. Fazer como, pastor? Assim, ó. O que aconteceu? Aconteceu que eu coloquei um homem em liberdade, livre. Irmãos, lugar de perfeição. Homem, Adão, perfeição. Nem roupa eles tinham. E eles pegaram aquilo e caíram. Eles não entenderam que havia um modelo. Deus agora vai parar o homem, vai pegar o que é celestial e vai estabelecer na terra. Como assim, pastor? Você está falando o que, pastor? Que havia um modelo? Havia. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 5. Vai dizer assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pegou? 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. O que um homem faz? Sombra do que é
celestial. Pastor, mas é claro, mas por que você não faz? Por que não fazemos? Pastor, como você sabe que não fazemos? A fragilidade da igreja denuncia. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, a tua fala te denuncia. Como nos movemos, como falamos, denuncia. Que muitas vezes caminhamos fora da rota. Nós nunca tivemos uma igreja tão fragilizada como nesses dias. Uma igreja de muitos movimentos, mas de pouco entendimento. Uma igreja intelectualizada até que sabe alguma coisa, mas não entende a movimentação. Por isso o Senhor está falando aqui, olha só. Eles vão ministrar segundo a figura e a sombra das coisas celestiais. Então olha para mim. Existe um modelo. A sombra está sobre a terra. Eu preciso caminhar sobre a sombra daquilo que é celestial. Por isso, inventamos, reinventamos, fazemos daqui, fazemos dali e nada. Por quê? Porque eu faço segundo eu quero, segundo da forma que eu entendi, não como as escrituras dizem para nós. E a Bíblia está dizendo, sombra e figura das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Olha aqui o tabernáculo agora na nova aliança. Pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com um modelo que te mostrei, que foi mostrado no monte. Vá comigo para o 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha o tabernáculo de novo aqui. Não feito pelas mãos de homens, quer dizer, não desta criação, mas por meio do sangue de bodes, não por meio de sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Vá comigo, por 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, figura daquilo que se acha nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aquilo que Deus pediu para Moisés fazer havia no céu. Por que a configuração do Éden mudou agora no deserto? Porque agora Deus está tirando um povo da escravidão e quer instituir da forma correta. O Senhor quer fazer da forma correta. Vá comigo para o 10. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. É uma sombra. Eles tinham acabado de sair do Egito, havia instituído a lei. O tabernáculo vem logo depois. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não muda. Por isso que quando Moisés, ele desce do monte, e nós conhecemos a história, está lá aquele bezerro de ouro, e as tribos estão adorando, menos a tribo de Levi que se afastou, por isso os levitas foram levantados para o sacerdócio. Mas eles estão lá adorando aquele bezerro. Diz a Bíblia que Moisés desce do monte com o quê? Com as tábuas da lei. E quando Moisés para e vê aquele povo se prostrando diante do bezerro, diz a Bíblia que ele vai pegar as pedras e vai quebrar.
O que eram aquelas tábuas? A instrução do coração de Deus para o homem. Ele havia recebido aonde? No monte. Deus agora transferiu o seu coração para as tábuas e dizendo: Moisés, leva o povo para que eles possam andar segundo o modelo que eu estou estabelecendo. Moisés vem descendo com a tábua e quando chega e vê aqueles homens, joga no chão e quebra. O que Deus vai falar a Moisés? Moisés, vamos escrever a segunda tábua. Como assim? Escreve de novo, vou te dar mais uma chance. Só que olha para mim. Deus vai falar para ele: escreve as mesmas palavras. O que nós entendemos? Que dentro da movimentação da igreja nos tempos, a palavra, a liberação, o modelo e o padrão celestial é o mesmo. O que muda é a tábua, porque a tábua aponta para nós. O que muda são as gerações, mas as palavras são as mesmas. O que Deus está falando? Uma geração vai se levantar e vai falecer um dia. Outra geração vai se levantar dos filhos. Outra geração vai se levantar dos netos. As gerações caem e outras se levantam. Melhor falecem, né? E outras se levantam. Só que dentro da geração que falece, outra que se levanta, falece, outra que se levanta, o padrão é o mesmo. Por isso agora Moisés vai pegar as segundas tábuas. O que mais tinha no deserto era pedra. Vai lavrar aquela pedra. E diz a Bíblia, o Senhor falou: eu escreverei. E agora o Senhor escreve na tábua as mesmas palavras que estavam na primeira. A tábua aponta para uma geração que passou. Por quê? Porque a primeira tábua Moisés quebrou, foi embora. Uma geração que passou. Mas se levanta uma outra geração. E Moisés vai escrever o que? Deus vai escrever as mesmas palavras. Por quê? Porque o tempo passa, as gerações passam, mas o padrão e o modelo celestial é o mesmo. A minha pergunta é: por que tantas mudanças de um tempo para o outro? Por que mudamos tanto e oscilamos tanto de um tempo para o outro? Se tudo que Deus está fazendo são as mesmas palavras, o mesmo padrão, o modelo permanece o mesmo. Por isso que agora, querido, Jesus, que é mediador de uma nova aliança, ele vai vir. Por quê? Para a gente ir correndo aqui para o final. O primeiro Adão havia caído, o último Adão agora está de pé. No Éden havia uma proposta de Satanás, aonde eles caíram. Agora Jesus, o último Adão no deserto, há também uma proposta. Só que esse último Adão não cai, por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. E agora ele veio para restaurar e abrir esse novo e vivo caminho que nós sabemos. Por quê? Porque através dele, o último Adão, ele ia consertar o que o primeiro fez. O que era? A desconfiguração de quando o pecado acessou ao homem. Essa desconfiguração, ele vinha agora configurar novamente, para que o modelo celestial, o padrão estabelecido no céu, pudesse acessar o homem, e o homem agora manifestar o reino de Deus na terra. Amém? Por isso que a igreja hoje ela não entende o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio para a igreja? Eu faço o que eu quero. O que nós estamos dizendo, querido? Se eu vou fazer o que eu quero, eu não entendi o que é livre-arbítrio. Por quê? Porque da mesma forma que Deus, ele passou um padrão para Moisés, para a partir de Moisés nas gerações, estabelecer um padrão, um modelo celestial.
Jesus, quando veio para nos reconfigurar e nos reconectar ao Pai, para que tudo aquilo que fosse o padrão celestial fosse manifestado por nós na terra, e agora nós íamos retornar ao governo da terra. A igreja não entende o que é livre-arbítrio. Por quê? Porque livre-arbítrio é, se eu quero fazer, eu faço, eu não quero, não faço. Livre-arbítrio é fazer o que eu quero. Mas livre-arbítrio nunca foi fazer o que você quer. Livre-arbítrio é o direito de escolher o Senhor pela qual você quer se submeter. Aí começa a cair aquela nossa concepção da gente fazer o que a gente quer. Pastor, minha escolha é livre-arbítrio. Não, você não entendeu o que é livre-arbítrio. Porque Jesus, quando ele veio, o último Adão, e ele disse: todos agora na minha morte eu atrairei para mim. O Senhor estava trazendo um homem para ele, para reconfigurar o homem. Só que lá na lei, havia a lei da remissão, do remidor. Quem era a lei do remidor? Um homem podia remir o outro. O que significava isso, pastor? Eu agora tenho uma dívida. Os devedores vão vir para me cobrar. Mas se eu tivesse um parente mais próximo, esse parente mais próximo, ele vinha até a mim, pagava a minha dívida, e eu era livre dos devedores. E esse homem que pagou a minha dívida chama o meu remidor. Ele me remiu da dívida. Só que eu não estava mais na mão dos devedores, mas agora eu estava na mão dele. Eu teria que servir a ele, estar com ele. Não como escravo, mas servir. O que Jesus fez? Adão nos deixou uma dívida. Satanás veio para cobrar. Jesus se apresentou e pagou o alto preço. Por isso é o nosso redentor, remidor. Só que, pastor, então o que é livre-arbítrio? Não é fazer o que eu quero. Se Jesus me comprou, eu estou preso a Ele. Eu faço a sua vontade, o que Ele quer. Isso diz respeito. Para que Jesus me comprou e me remiu? Para estabelecer em mim o padrão celestial. E agora eu tento falar, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. É assim, irmãos, a gente ouve isso todo dia dentro da igreja. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Não. Você tem um livre-arbítrio, só que o seu livre-arbítrio é o seguinte: Deuteronômio: está diante de ti o caminho da bênção e da maldição, da morte ou da vida, tu porém escolhe. Só que ele ainda te dá um conselho: escolhe tu porém o caminho da bênção, o caminho da vida. Mas uma vez que você escolheu, você perdeu o seu livre-arbítrio. Agora você está ligado ao Senhor que você escolheu. E agora você vai se submeter a Deus ou ao diabo. Isso é livre-arbítrio. Mas por que Jesus fez isso? Justamente, querido, para que nós pudéssemos ser conectados com Ele. E para que agora o modelo original pudesse estar em nós. Por quê? Porque nunca foi o desejo de Deus que nós viéssemos manifestar qualquer coisa humana sobre a terra, mas sim o que? A vontade do Pai, o padrão original, o modelo celestial. Por isso agora o livre-arbítrio não é fazer qualquer coisa, é escolher o Senhor pela qual eu quero me submeter. Por quê? Porque um dia Cristo veio agora como o último Adão e pagou a dívida do primeiro, e não a Satanás, pagou a Deus. A dívida estava com Deus. Deus que tinha que vir cobrar. Mas Satanás é abusado e ele vem. Só que agora nós estamos conectados com Cristo. Por quê? Porque ele, o último Adão, ele veio e pagou a dívida. E agora nós estamos ligados a ele. Por isso que Paulo em Efésios agora vai dizer que todas as coisas convergem para Cristo. Por quê, querido? Porque o modelo agora, quem era o sumo sacerdote daquela época? Era o Arão e a sua família, os descendentes. A Bíblia vai dizer agora que se manifesta um sumo sacerdote perfeito e eterno. Quem? Cristo. Para a gente acabar, abra sua Bíblia para mim em Apocalipse.
Mateus capítulo 6, lá na oração, Jesus nos ensinou. E isso virou tema de congresso, tema de conferência, tema de igreja, tema de encontros, assim na terra como no céu. Ok. Mas será que nós entendemos a profundidade disso? De um modelo e um padrão celestial que nos foi entregue. E que Jesus só veio para uma coisa: eu vou te reconfigurar, te levar de volta ao Pai, para que o Pai possa te acessar com o padrão celestial, com o modelo correto, e agora você manifestar isso sobre a terra. Só isso. Ou melhor, tudo isso. Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Olha para mim. Abriu-se então o santuário de Deus. Que se acha onde, irmãos? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Eu não sei se você entendeu. Nós precisamos parar de viver um pouco de emoção e viver mais fundamento. Nós vivemos uma igreja com muitos eventos, com muitos movimentos que se tornaram entretenimento para o povo, mas nós não temos fundamentos. O Senhor está dizendo que foi-se agora aberto o santuário de Deus que está no céu. O que Moisés estava recebendo no deserto, que Deus havia instruído, e falou: faça segundo como eu te mostrei. Como que o Senhor mostrou? O Senhor mostrou para Moisés isso aqui, ó. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Ei! Existe um tabernáculo no céu, irmão. Quando Deus entregou a Moisés, Deus não estava brincando. Deus não estava jogando conversa fora, querido. Deus estava falando: existe um padrão que acontece aqui no céu, e aqui no céu acontece assim. Agora, Moisés, lá no Éden o homem caiu porque não entendeu. Agora pega esse tabernáculo, como eu te mostrei, faça, para que o homem entenda como deve ser. Até a arca da aliança foi vista nesse santuário. Pastor, mas a arca não estava na terra? Sim. Mas quando o véu se rompeu, se algum homem correu para ver aquele véu aberto e olhar para a arca não estava mais lá. Porque senão viraria fruto de idolatria. Quando o Filho do Homem morre e o véu se rasga de cima a baixo, a arca já não estava mais lá. Por quê, pastor? Porque tinha um santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Deus só deixou por um tempo sobre a terra para mostrar um padrão celestial, um modelo de como a igreja deveria se relacionar com a presença. Pastor, o que você está querendo dizer? Tem muita gente morrendo fazendo a obra de Deus, querido. Uzá morreu tentando ajudar Deus.
E isso não é um convite para você não fazer a obra. Isso é um convite para você olhar para o padrão original, para o modelo celestial. Porque todas as vezes que nós vamos fazer de qualquer jeito, ou debaixo de um modelo que não é o modelo celestial, nós estamos fadados a morrer no meio do caminho. Por isso tem muitos homens em depressão, morrendo, se suicidando, largando casa, família, ministérios, porque trabalham no modelo incorreto. Como assim, pastor? Você me garante? Garanto que todo homem que trabalha segundo o padrão celestial, o modelo que Deus estabeleceu, ele vai olhar para a igreja como uma bênção. Há muitos que dizem, igreja é peso, igreja é tribulação, igreja é dificuldade. A igreja é a noiva, você esqueceu? Igreja é uma bênção. Mas eu só preciso funcionar no modelo correto. A movimentação da igreja nos tempos precisa ser de acordo com o padrão original, o modelo celestial. Por quê? Porque agora o Senhor está desvendando nos céus em Apocalipse. Porque mostrando para o homem que aquilo que ele havia falado para Adão, entregando a coroa da criação, e logo depois estabelecendo o tabernáculo lá em Moisés, Deus estava falando, isso só é o modelo do que acontece aqui. Por isso Jesus foi chamado sumo sacerdote eterno e perfeito. Porque havia um santuário no céu. Para que vai haver um sumo sacerdote se não tem santuário? Aleluia. O Senhor só estava mostrando como nós precisamos fazer. Como nós precisamos nos movimentar como igreja. Pastor, para a gente finalizar, qual que é o modelo? Quando eu vou para Hebreus capítulo 11, eu vou ver uma coisa. A galeria dos heróis da fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força. E você fala, uau, esses homens são violentos, tremendos. Só que a Bíblia ela vai continuar e vai fazer o seguinte, querido. Que lá no final de Hebreus capítulo 11 vai dizer uma coisa. Contudo, eles não alcançando a promessa e não finalizando a obra completa. Por que eles não finalizaram a obra completa? Porque só podia um fazer essa obra completa. Que era Cristo. Por isso, querido, quando Cristo se manifesta, por mais que esses homens, eles foram para nós uma referência, mas só existe um modelo, Cristo. Por isso que muitos homens hoje dizem assim, eu menti, mas sabe, Abraão também mentiu. Eu adulterei, mas espera aí. Sabe aquele homem segundo o coração de Deus, está lá na Bíblia? Aquele homem tremendo, ele também adulterou. Então a gente pega o nosso pecado e se esconde aonde? Nos heróis da fé. Só que nunca foi modelo para nós os heróis da fé. Porque quando Cristo se manifestou, Ele era o sumo sacerdote, a obra completa. Nele todas as coisas se tornariam perfeitas. Por isso Paulo em 1 Coríntios vai dizer que quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é imperfeito será o que é aniquilado. Porque tudo que é imperfeito, tudo que é incompleto são os homens. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em Cristo, tudo que é em parte será aniquilado. Nós pegamos os homens da Bíblia e seguimos um modelo dos homens da Bíblia. Foram homens tremendos? Foram. Fizeram grandes feitos? Fizeram. Estão registrados aqui? Sim. Lemos e temos lições? Sim. Mas não é a obra completa de todas as coisas. Por quê? Porque Paulo vai dizer em Efésios que todas as coisas agora se convergem para Cristo. Cristo foi a proposta de Deus. Então a proposta não é pelo meio de Abraão, não é por meio de Isaac, não é por meio de José, de Abraão, é por meio de Cristo.
E quando eu olho para Cristo, eu não vou ter como esconder a minha vida. Eu vou ter que olhar para o modelo celestial e seguir o modelo celestial. Porque os homens da Bíblia, ou eles são um parâmetro para mim pecar, ou eles são um parâmetro para ser um limite. Por quê? Porque a gente olha e fala, ó, aquele homem fez, eu também fiz, mas é porque lá na Bíblia ele também fez. Ou é um parâmetro para nos parar, ser o nosso limite. A gente diz, ó, nunca serei como Davi. Olha, nunca serei como Abraão. Moisés, jamais. Mas espera aí, aquele que é perfeito, que veio para nos reconectar ao modelo original, ele disse, vós fareis as maiores obras do que eu fiz. Os heróis da fé, eles têm alguns itens que podem nos abençoar, mas só tem um que nele vai convergir todas as qualidades, Cristo. Por isso ele veio, o último Adão, para nos restituir ao Pai. Agora ele no Pai sendo completo. Por que sendo completo? Porque ele é o sumo sacerdote eterno e perfeito. Existe um santuário, e quando ele vem trazendo o modelo original, ele vem trazendo o padrão celestial. E agora, quando nós nos conectamos a ele, nós somos agora reconstruídos. E agora o Pai pode nos acessar para que aquilo que é feito na terra seja como no céu. E agora eu vou manifestar na terra o que é do céu, vou manifestar sobre a terra o que é do céu. Eu vou ser uma igreja como é do céu. Fica de pé comigo. Aleluia. Por isso, querido, você que está aqui nessa noite, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10. Só tem uma coisa: se hoje você agarrar e se movimentar segundo o padrão original, segundo o modelo celestial, você vai ver que o Senhor vai conseguir fazer através de você aquilo que Ele precisa na terra. Por que homens têm largado isso aqui, o altar, e têm corrido para a política? Simplesmente porque aqui eu não consigo mais, eu não tenho mais raio de atuação e de ação. Então agora eu vou tentar resolver por outros meios. E eu não estou falando que crente não pode ser político nem pastor. Mas eu não estou falando de um pastor, eu estou falando de vários e vários e vários. Por quê? Porque agora, se eu não funciono no modelo original, no padrão original, o meu raio de ação está limitado. Por quê? Porque é segundo aquilo que eu penso ou que eu acho. Então agora eu vou tentar ir de outra forma para tentar tocar a terra. Mas o que nós precisamos? Voltar ao modelo original. Nós precisamos agora olhar para o padrão celestial. E agora o que eu vou conseguir? Agora o meu raio de ação será ilimitado. Por quê? Porque agora o Pai vai me acessar para que eu acesse a terra. O sumo sacerdote, que era o supremo, qual era a função do sacerdote? Administrar a terra, abrir acesso aos homens. E eu só consigo fazer isso quando Deus me acessa, eu consigo acessar a terra. Nós somos administradores de uma terra que o Senhor nos entregou. Por isso as coisas acontecem na nossa cidade, acontecem na nossa frente, no nosso país, como aconteceu hoje. Sabe o que eu penso de Bolsonaro hoje? Ele está entrando no lugar onde nós deveríamos estar entrando. Ele está botando a cara tapa, o peito, dizendo assim: vocês não vão fazer isso com as crianças, vocês não vão erotizar a criança com 6 anos. Mas quem deveria estar fazendo isso seriam nós como igreja. Entrar nas regiões celestiais e mudar o entendimento e a concepção das pessoas. Por quê? Porque nós carregamos algo que o Senhor tem e seremos guardados por Deus. Os políticos não. Estão se expondo no lugar onde nós
com a proteção de Deus, deveríamos nos expor. Me desculpa, querido, mas é o que Deus tem para nós essa noite, é o banquete. Por quê? Porque eu estou desconfigurado ainda. O modelo que Deus me deu eu não quero. Por quê? Porque esse modelo talvez ele demora mais um pouco. Talvez eu precise de tempo para desenvolver aquilo que o Senhor tem para mim. Então agora eu vou ter subterfúgios. Agora eu vou por outros caminhos. Agora eu vou pegar o atalho. Agora eu vou pegar o acostamento. Por quê? Porque talvez assim é mais rápido. E Deus está falando o seguinte: ei, igreja, apenas manifeste o modelo original, a configuração celestial. Quando você manifesta a configuração original, o teu raio de ação é ilimitado. A maior instituição que existe na terra não é o governo federal, a política, é a igreja. Por isso a igreja deveria governar sobre a política. Nós teríamos que ser coberturas sobre eles. Nós deveríamos influenciá-los, mas nós estamos na mão deles, porque eles dão 10.000 cadeiras para nós. Mas não, a gente tinha de dizer: eu não tenho nada contigo, eu só tenho uma coisa: minhas mãos estão estendidas. E como diz a Bíblia, eles, os reis da terra, virem pedir conselhos para nós. Essa é a igreja. Só que hoje nós somos refém deles. Mas político não presta. Eu acho ao contrário, eu acho que é a igreja que está deixando de prestar. Nós precisamos entrar no modelo original. Pastor, mas eu acho que assim vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para a gente acabar aqui. Se eu for continuar, vai estragar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Moisés fala a rocha apontava para Cristo. Fala a rocha. Moisés chega e fala com a rocha. Começa a brotar água. Moisés está novamente com o povo. O povo está em Moisés, ó: queremos água, saímos do Egito, isso tudo, aquilo, nada. Moisés vem para a rocha agora, pega o cajado, pá! O que Deus falou? Fale a rocha, Moisés. Moisés primeiro falou, só que na segunda vez Moisés não falou. Moisés agora bateu na rocha. Só que da primeira vez, quando Moisés falou, a água saiu. Da segunda vez, quando Moisés bateu, a água também saiu. Sabe qual é o nosso problema? O modelo original era falar. Só que na segunda vez, Moisés bateu, mas mesmo batendo também saiu água. Sabe qual é o problema? Que quando não é o modelo original, às vezes também funciona de uma forma ou de outra, e a gente continua fazendo no modelo incorreto. Por quê? Está dando certo. Até dado momento, não importa o que Deus pensa, importa que o negócio tem um resultado. Toda igreja que trabalha pelo resultado, você no ministério de louvor, ministério de criança, ministério de dança, de louvor, célula, seja onde for, se você trabalha pelo resultado e não pelo propósito, só tem um que trabalhou pelo resultado, que foi Lúcifer. Lá no Gênesis era chamada a antiga serpente. No Apocalipse se transformou no dragão. Pastor, qual foi o alimento da serpente? Que aqui era a antiga serpente no Gênesis, e no Apocalipse agora se transformou no grande dragão. Do que se alimenta a serpente? Do pó da terra. Nós fomos feitos do pó da terra. A serpente, nos tempos, ela está trabalhando, se alimentando da vontade humana. Sempre quando eu me movimento na vontade humana, eu estou alimentando a serpente. E agora o grande dragão cresce cada dia mais. Por isso no Apocalipse, no cumprimento das demandas do tempo do fim, não é mais uma serpente, é um grande dragão.
Porque se alimenta da vontade humana. Pastor, mas está dando certo. Resultado. Quando você trabalha por resultado, você cai. Eu trabalho pelo propósito. Esses dias eu juntei a liderança da minha igreja e falei o seguinte para eles: quem vocês querem ser? Os olhos de vocês estão aonde? No resultado? Quem é maior? Billy Graham ou quem ganhou Billy Graham? Por que temos que ser o Billy Graham da vida? Porque não podemos ser, pastor Bruno, aquele que ganhou o Billy Graham. Porque a nossa vaidade humana é tão grande que a gente tem que ser o maior. Mas aquele cara que perseverou, talvez ali pela vida de Billy Graham, e Billy Graham se rendeu ao Senhor e ganhou Billy Graham. Billy Graham tocou toda a terra. Dos maiores evangelistas que essa terra já viu. O homem que parou diante dos presidentes dessa terra, das nações. Sabe por quê? Porque pra gente, a questão não é discipular Billy Graham e liberar um grande homem sobre a terra. O nosso negócio muitas vezes é ser o Billy Graham e ser reconhecido pelos homens. Sabe por quê, querido? Não trabalhe pelo resultado, trabalhe pelo propósito. Por quê? Porque todas as vezes que você quer trabalhar pelo resultado, você sai do modelo original. Você sai da configuração celestial. Por quê? Porque a vaidade do nosso coração nos leva para isso. E agora a gente começa a pegar os atalhos. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: doa o que doer, demora o que demorar, permaneça no modelo original. Permaneça no padrão celestial. Pastor, mas é muita prova. Fica lá, fica firme. Por quê, pastor? Agora eu acabo. Porque a primeira vez ele falou a rocha e saiu água, funcionou. Mas na segunda ele bateu na rocha e também saiu água e também funcionou. Só que na primeira ele falou e saiu água, funcionou. Mas na segunda ele bateu e também funcionou. Só que na segunda que ele bateu, ele não entrou na terra prometida. Vamos orar? Queria orar com você. Sei que já está tarde, mas eu creio que vale a pena. Feche os teus olhos.